Eu gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus, que está no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, no verso 5 e o verso 7. Podemos ler? Profeta Ageu, capítulo 1, verso 5 e verso 7. Amém? Diz assim o verso 5: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Verso 7: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. A mesma coisa, né? Deus não iria fazer o profeta repetir isso se não fosse importante, não é isso? Tanto o versículo 5 como o versículo 7 diz assim, considerem o que está acontecendo. É como fosse um alerta. Espere, preste atenção que tem algo acontecendo e vocês não podem virar as costas e vocês não podem ficar inertes com relação ao que está acontecendo. E como foi que Ageu escreveu, em que contexto isso aqui? Ageu, vocês sabem que é aquele profeta que foi levantado depois do cativeiro. Ele, Zacarias e Malaquias são os 3 últimos profetas. Foi depois do cativeiro. Então eles tinham uma missão: pegar o povo que era cativo e levar para casa, para Jerusalém. Essa era a missão deles: trazer de volta o povo para Jerusalém. Era fácil? Não. O povo tinha perdido completamente, alguns completamente, mas a grande maioria do povo de Israel não sabia mais como sequer levantar a voz em oração para Deus. Tinha esquecido. Não tinha sido passado a eles 70 anos no cativeiro. Desculpa. 70 anos no cativeiro fez com que eles esquecessem muita coisa. E aí a gente vai usar esse contexto para falar sobre as narrativas hoje. Mas antes da gente falar sobre as narrativas, eu quero que vocês vejam como a Bíblia trata essa questão das narrativas. Pode passar aqui? É aqui, né, Vinícius? Bora lá. Qual é o principal desafio que nós temos com relação ao mundo pós-moderno hoje? Primeiro, apresentar o Evangelho em um contexto incrédulo e relativista. Isso é um desafio. Pregar o Evangelho para quem não crê em absolutamente nada, para quem já vem com um pensamento estruturado extremamente ceticista. Isso é um grande desafio. E outro grande desafio é a modernidade, a pós-modernidade transformou realidade e verdade. Vocês lembram do diálogo que Jesus teve com Pilatos? Lá no capítulo 18 do Evangelho de João. Eles estavam conversando e Pilatos perguntou: ei, tu é o rei dos judeus? Aí Jesus falou assim: tu sabes, tu está dizendo, né? Tu que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Vamos lá. Então, Jesus estava conversando com Pilatos, João capítulo 18. Aí Pilatos perguntou: tu é o Cristo? Tu é o rei dos judeus? Disse: tu está dizendo que eu sou. E quem tu és então? Me diz. Ele disse: olha, está dizendo, né, que eu sou, mas eu vim aqui, na verdade, o que eu vim foi para pregar a verdade, o reino. Aí ele pergunta para Jesus: o que é a verdade? Não é que ele pergunta? O que é a verdade? Ele pergunta para Jesus. Só que o diálogo não termina, né? Quando a gente lê o capítulo 18 de João, aí fica assim: meu Deus, por que ele não respondeu, né?
Por que essa conversa não se prolongou? O que é a verdade? Havia uma necessidade de saber o que é a verdade. Só que como Jesus viu que era uma pergunta retórica, ou seja, ele não queria resposta, Jesus não respondeu para ele. Então isso é um grande desafio. Vamos lá. E aí nós lemos o texto de Ageu 1:5 e Ageu 1:7. E a gente tem que prestar atenção nesse texto. Vamos lá. Aí na apostila de vocês tem como compreender a pós-modernidade. Amém, queridos? Então vamos fazer uma pequena viagem na Bíblia para a gente entender um pouco a pós-modernidade. Mateus capítulo 24, Jesus diz assim, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, ele disse. E ele começou a relatar no capítulo 24 uma série de, digamos, eventos e sinais da sua vinda. E um deles ele falou que haveria nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, países guerreando entre si, nação contra nação, como acontece hoje com Israel e Irã, Ucrânia e Rússia. Mas também teria reinos contra reinos, ou seja, pessoas, império, gente poderosa, influenciadora. Hoje é muito comum uma única pessoa, ter uma fortuna maior que diversos PIBs de país. Tem bilionários, trilionários que superam, por exemplo, o PIB de toda a África. Tem gente que é tão influente no mundo que uma única palavra dele despenca as bolsas de valor em todo o mundo. Isso é reino, isso é poder, numa única pessoa. E esse poder, ele conflita com outros poderes. E hoje as pessoas que se revestem de todo esse poder, algumas, por exemplo, de diversas fontes, econômica, política, às vezes até artística, essas pessoas, elas utilizam uma arma hoje muito estratégica, que é a narrativa, a fala, a persuasão, o poder do convencimento. Se você vê Pedro sabendo disso, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 13, Pedro falando sobre a revelação de Jesus Cristo, como os profetas revelaram a Cristo, mas essa revelação não foi para eles, mas sim para nós. Aí no versículo 13 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, ele fala assim: Portanto, preparem o vosso entendimento, ele diz. O que ele está dizendo aí, amados? Prepara a tua mente, prepara o teu entendimento, presta atenção sobre a estrutura do teu pensamento. Na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 16, o Pedro diz assim, Pedro fala assim, nós não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo através ou investindo em fábulas engenhosamente fabricadas. Veja que Pedro sabia que uma das estratégias dos últimos dias, ele falando dos últimos dias, eram fábulas, narrativas, que seriam engenhosamente fabricadas. E essas narrativas, elas iriam tirar do coração e da mente das pessoas o céu, a eternidade, o Cristo. E se você vê Apocalipse capítulo 12,
quando fala da besta e da mulher. E a história, que é uma história bonita demais de ler, né? Que o dragão fica na frente da mulher e ele tenta pegar o filho da mulher, mas ele não consegue, porque vêm seres celestiais e pegam aquele filho e levam para o céu. E aquele dragão começa a perseguir a mulher. E a mulher é enviada para a terra, e o dragão também vem e tenta matar aquela mulher. E a Bíblia diz que o dragão começa a investir contra a vida daquela mulher e dos seus descendentes. E a própria Bíblia diz que os seus descendentes são aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja. E no capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia diz que tem uma besta que emerge do mar. Olha só, no capítulo 12, o próprio Satanás inverte contra a mulher e seus descendentes. No capítulo 13, duas figuras se levantam com o poder dado pelo dragão, pelo Satanás. A Bíblia diz que uma besta emerge e ele descreve essa besta. Ele diz que é que nem um leopardo, mas com os pés de urso e tem a boca de leão. E a Bíblia diz que as pessoas ficarão maravilhadas com essa besta. E além de ficarem maravilhadas com essa besta, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão seguir a besta e vão adorar o dragão, porque o dragão deu autoridade e poder para a besta. Mas o que faz a besta, o que faz as pessoas admirarem tanto essa besta? A partir do verso 5 do capítulo 13, a Bíblia diz que foi dado a ela uma boca. Veja só, gente, uma boca. Para que serve a boca? Narrativas, convencimento através de palavras. E essa boca proferia blasfêmias e arrogâncias. Mas mesmo assim, ela iria causar nas pessoas um espanto. As pessoas iam ficar maravilhadas com essa besta. Veja que narrativas, veja que doutrinas, filosofias, ideias, ideologias, é exatamente um elemento utilizado ultimamente em toda a história praticamente para enganar as pessoas. A guerra, ela não arranca das pessoas as suas convicções, mas uma ideia arranca. Um pensamento, uma narrativa arranca. A pessoa pode brigar, um país pode guerrear contra o outro, mas a guerra da narrativa, ela é muito mais poderosa para arrancar o evangelho, para arrancar as virtudes do coração de uma pessoa. E é nesse contexto que nós estamos vivendo, queridos. Exatamente nesse contexto, no contexto das narrativas, das fábulas engenhosamente inventadas, como diz Pedro. Por isso Paulo, na carta a Tito, no capítulo 1, no verso 11, Paulo diz assim, é preciso fazer calá-los. Tape a boca deles. Olha aí. Paulo manda tapar a boca. Tapa a boca de quem? De quem fala, né? De quem está falando. Então, o perigo dessas narrativas, o perigo dessas ideologias, para enfraquecer a fé de muitos irmãos. E sabe o que acontece? Essa narrativa, ela não é só lá fora, é aqui também, gente. Nós compramos um monte de narrativa fraudulentas. Existem pessoas aí que acreditam piamente que um copo d'água jogado na cabeça de alguém no culto vai fazer ela uma santa para o resto da vida. É sério.
Tem pessoas que acham, por exemplo, que a santidade, que acreditam que a santidade, ela pode vir instantaneamente de um ato de emoção. E tem muitas pessoas comprando essas narrativas dentro da igreja. Teu aluno tem uma dessas na cabeça. Que ele jura, por exemplo, que tudo é muito instantâneo. Que ele pode no culto, por exemplo, se transformar num grande pregador, porque alguém disse, receba, receba, receba. Isso é uma narrativa. Exatamente, ele cruza os braços e diz, eu vou ser um grande ministro do evangelho, eu vou ser um grande pregador, se não orar, se não jejuar, se não ler a palavra, se não se dedicar nela. Não se dedicar na palavra, não ter intimidade com ela e não viver a palavra. Isso nunca vai acontecer, querido. Não vai. Então nós temos que arrancar. Eu já fui num culto, saí angustiada, porque o irmão inventou uma narrativa de um profeta, e eu sentada e disse, meu Deus, será que esse profeta fez isso? E eu que não sabia, e eu não lembrava que esse profeta fez isso, gente. Eu digo, nossa, eu pensei que eu conhecia esse profeta, mas agora esse profeta faz isso, e eu não sei o que ele fez. E eu fiquei angustiada, achando que era eu que não sabia, mas uma narrativa, uma história mirabolante. E a maioria das pessoas saem com essa ideia equivocada. Então, hoje, as narrativas, as fábulas engenhosamente orquestradas, elas estão em todos os lugares. Elas estão aqui dentro, lá fora. Elas estão na cabeça dos teus alunos da escola dominical. E isso tem prejudicado a expansão do evangelho. Não que o evangelho ele vai ser, digamos que, derrotado por isso. Porque a vitória do evangelho já está predita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas isso tem prejudicado principalmente a expansão do evangelho. Então eu vou começar aqui falando para vocês sobre a pós-modernidade. Na pós-modernidade, a verdade, ela só é um ponto de vista. Ela não é mais uma verdade universal. Não é um preceito, não é um princípio universal. É apenas um ponto de vista. E você vai ter que tratar isso. E você vai ter que conviver com pessoas que pensam isso. Como é que nós chegamos até aqui? Eu vou passar isso aqui, depois eu volto com vocês, tá? Olha só. Eu trouxe alguns prints para você ver como é que é a verdade hoje. Aqui está dizendo que desde 2020 estão falando que em 2032 o Brasil vai ser o quê? Um país evangélico, né? Já com esses novos números do IBGE, alguns analistas estão dizendo que não vai ser mais em 2032, e sim daqui a 17 anos apenas. Na semana passada, a Folha de São Paulo colocou bem de capa, dizendo assim: o futuro do Brasil não será evangélico. Então, essa semana começaram a dizer, não, o Brasil não vai ser mais um país evangélico. E vários outros dizem assim, o Brasil vai ser um país evangélico. Não, o Brasil não vai ser um país evangélico. Aí os analistas, os especialistas de plantão começam a avaliar essa situação. E aí, a gente acredita em quê? Vai ser um país evangélico ou não vai ser um país evangélico? Você abre o jornal e diz assim, pesquisas comprovam o benefício do café. Aí um outro jornal diz assim, o café é uma fraude, uma trapaça. Pesquisas dizem que você tem que consumir X grama de chocolate 100%.
E outro diz assim: não consuma chocolate, que isso pode te levar a graves problemas cardíacos. É ou não é? Hoje é difícil, não é que é difícil? É muito difícil. A mesma coisa não tem com relação ao evangelho? Tem, gente. Tem gente que fala assim, ó. Tem pessoas que não querem ouvir, mas a verdade é clara. Nem todo mundo vai ser curado, gente. É uma realidade, mas as pessoas querem aceitar? Não aceitam. Mas nem todo mundo vai ser curado. Diz isso no culto para ver. Duvido. As pessoas continuam dizendo que sim. E aí frustra a fé das pessoas. Eu já vi gente dizer que recebeu 50 mil reais numa conta. Aí outra pessoa que estava do meu lado falou assim: por que Deus não depositou na minha? Não é isso? Aí cria uma narrativa dentro da igreja. Por que você não diz que você estava prestes a receber um dinheiro e esse dinheiro, pela graça de Deus, caiu na sua conta naquele momento, e você enganar que você criou uma história, aí frustra a fé do povo que não recebe nem 1.000 na conta. Imagine 50 mil. É ou não é? Aí tem pessoa que fala assim: eu estava andando na rua, aí de repente Deus falou assim: vai na concessionária e pega um carro. Eu acredito, gente. Aí eu fico pensando, ele foi na rua e de repente, pá, vai naquela concessionária e pega o carro. Já ouviram uma história dessa? Eu já ouvi. E não só uma vez. E eu fico pensando, será que se eu fizer isso, vai acontecer? Não vai, né? Aí você diz que o mundo está cheio de história, de fábulas, engenhosamente fabricadas, mas o que estão se fazendo também? O que está se fazendo também com o evangelho? Inventando coisas, criando, frustrando a fé dos outros. Por que Deus não deposita 50 mil na minha conta? Só deposita na conta do fulano? Por que eu não saio de casa e não consigo um carro? De repente Deus manda eu buscar lá na concessionária. Por que não acontece isso? Nem sempre vai ter carro novo, nem sempre vai ter casa nova, nem sempre vai ter cura, gente. Mas parece que é proibido dizer isso. Então você está diante de um monte de gente na sua classe que jura que isso é um princípio, uma regra. E olha só qual o teu papel como professor da escola dominical hoje. De derrubar, como diz Paulo em Tito 1:11, fazer calar essas pessoas e mostrar a realidade do evangelho. Mostrar que o evangelho, Deus, ele não se importa qual é a cor do teu helicóptero, ou do teu apartamento, do teu carro. Ele quer salvar a tua alma e salvar a alma das pessoas que estão lá fora. Ele quer te dar envergadura moral, ele quer te fazer uma pessoa justa, honesta. Essa é a maior revolução do evangelho, queridos. Não é 3 casas, não é apartamento. O maior desafio do crente hoje é permanecer íntegro, fiel à palavra de Deus, santo, irrepreensível, inatacável, queridos. A força da igreja está na santidade. Uma igreja santa, pura, irrepreensível, é uma igreja poderosa. Poderosa. Mas a igreja poderosa, a igreja que não se envereda com essas narrativas, nem lá fora, nem aqui dentro. E aí, veja como é difícil hoje. Eu já vi pessoas falando assim: irmã Elita, me ajuda, né? Me diga, por favor, me diga, quem são esses gigantes
De meu Deus do céu, menino, está preocupado com gigantes. Esses gigantes que habitaram a terra. Aí o pessoal liga para mim, irmã Elita, me ajude, né? Quem foi que depois, com quem Caim casou? Olha a preocupação, né? Com quem Caim casou? Eu digo, vou saber, meu irmão. Não tinha internet nessa época para a gente saber, né? A registrar. Vamos lá. Então, e não é só a narrativa, mas é a ressignificação de tudo. Dá um novo significado para as coisas. Por exemplo, você está indo para o Natal. Quando chegar no Natal, você vai ver um monte de coisa de propaganda de Natal. Olha só o que é o Natal. Natal é o quê? É o momento de renovar nossa esperança de um futuro melhor, que nessa comemoração o amor, a paz e a saúde estejam com cada família. Feliz Natal! É isso o Natal, gente? Não é. Embora não seja mal, né? Renovar a esperança. Embora não seja mal você ter uma comemoração com amor, paz e justiça, não é mal nenhum. Mas não tem significado nenhum esse Natal aí, ó. Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Ponto. Não é isso? Não tem mais. É a comemoração do nascimento de Cristo. É como o mundo fala, o aniversário de Jesus Cristo. A mesma coisa a Páscoa. Páscoa, luz, paz, amor, harmonia. É o que eu desejo para você e toda a sua família. Perdendo completamente o sentido. Os eventos, os fatos, as pessoas estão o quê? Estão ressignificando tudo para quê? Afastando o cristianismo de tudo. Essa é a principal narrativa. Afastar a fé, afastar o poder de Deus, afastar os dons, afastar tudo que é relacionado à crença. E eu vou terminar porque nós temos outras coisas. E aqui ainda diz um relatório da OCDE que o Brasil é o pior de todos nisso. Onde eu volto? Aqui. Meu Deus. Como eu... Tá. Gente, eu não sei mais agora voltar. Espera aí. Me ajuda aqui, João. Por favor. Já. Outro, tá aí. O relatório da OCDE e diz que os brasileiros são os piores em identificar essas narrativas. Eles não conseguem identificar essas que chamam de fake news, essas notícias falsas, né? E a mesma coisa acontece conosco aqui. A gente não consegue, na maioria das vezes, identificar esses falsos evangelhos. A gente não consegue identificar essas falsas narrativas aqui dentro da escola dominical. E aí eu quero concluir com vocês o que a gente faz diante dessas narrativas. O que o professor pode fazer? Vocês viram que na nossa apostila tem que a verdade aqui é relativa, se rejeita a autoridade, não se crê em grandes narrativas, se busca a experiência e se tem o pluralismo e a inclusão. E o que a gente faz diante de tudo isso aí? Isso aí vocês vão ler em casa com calma. O que a gente faz? Como professor da escola dominical, o que a gente faz com relação a essas narrativas? Primeiro, diálogo autêntico e relacionamento.
O professor da EBD, na pós-modernidade, ele se baseia em conversas genuínas e relacionamento de confiança. O que é isso, queridos? Veja só. O mundo ele é cheio de ideologias, cheio de narrativas, cheio de ideias. Está borbulhando ideias. Um autor chamado Carson falou que a imaginação entrou em luta com a realidade entrou em luta com a imaginação e ela perdeu. É mais ou menos o que acontece hoje. Hoje, a realidade briga com a imaginação e a realidade perde, porque a imaginação é muito mais forte, muito mais utilizada do que a própria realidade hoje. E essa é a cabeça do teu aluno quando vai, principalmente o jovem, vai para a escola dominical. Ele vai com um monte de ideias que a maioria delas não são reais. Elas são criadas, elas são fictícias, elas foram criadas por doramas, foram criadas por séries, foram criadas por novelas, foram criadas por filmes de ficção, de comédia romântica. Até o namorado da jovem que está te ouvindo lá, ela criou um namorado perfeito, né? Ela criou uma pessoa perfeita baseada nos doramas que ela passa o dia todo vendo. Ela criou um relacionamento com os pais também, na imaginação dela, ignorando completamente a realidade. Ou seja, quase todo o pensamento dela, tudo que ela pensa, está sendo criado pelas redes sociais, pelos jornais, pelas TVs, pelas séries. E as pessoas vivem e respiram isso. Basta ver o reflexo das séries na internet. Teve uma série aí que quebrou a internet na sua última temporada. Teve uma outra série que aumentou em mais de 300% a quantidade de pessoas que passaram a jogar xadrez. E muda a tua percepção. A pessoa vai no cinema assistir o Coringa. E o Coringa, desde criança, a gente sabe que o Coringa é uma pessoa má. Ele é o vilão do Batman. Só que quando você vai ver o Coringa, você sai de lá e diz, coitado do Coringa. O Coringa é uma pessoa, ele foi produzido pela sociedade, ele era bom. Só que a sociedade era muito má e produziu o Coringa. Aí você vai assistir a Malévola, que é sempre má. Ela matou a Aurora. Desde criança você ouviu isso, né? Furou o dedo da Aurora e a Aurora dormiu. Mas só que você vai no cinema e você chega lá e vê a atriz com um chifre enorme e diz, nossa, como ela é boazinha. Ela que protegeu a Aurora, né? Você vai lá e vê a Cruella, os 101 dálmatas, que você passou a infância toda, e ela querendo matar aqueles dálmatas para fazer um casaco de pele, e você vai lá e vê que, na verdade, ela não é tão má assim, foi alguém que matou a mãe dela. Gente, estão criando uma narrativa e você está só absorvendo. E essas pessoas, elas estão completamente tomadas por isso. O C.S. Lewis diz lá no livro Cristianismo Puro e Simples que o pecado foi para o banco de réus. Ele é o réu, só que aos poucos nós estamos absolvendo o pecado. Ele vai para o banco de réus, mas eu digo, não, você não é culpado. Vai mudando. Adultério era crime, agora não é. E daqui a um tempo, adultério não vai ser mais nem pecado, por causa de narrativas. Aborto era crime, passou a não ser crime, e daqui a um tempo não vai ser pecado, porque nós estamos colocando o pecado no banco dos réus, estamos absolvendo o pecado. A gente absolve até o Satanás. Tem gente que diz, o Satanás não precisa
mais nada, já ouviram? Porque as pessoas são tão malignas, tão interesseiras, tão vaidosas, que o Satanás não precisa fazer mais nada. Ora, uma geração que absolve o próprio Satanás. Que narrativa é essa, gente? O maior inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, que não descansa um único segundo, que luta constantemente contra os nossos princípios, e a gente absolve só o próprio Satanás. Então, é esse tipo de mentalidade que está se criando hoje. Um evangelho como Nicodemos. Sabe qual é o evangelho de Nicodemos? Ele sabe que o evangelho tem poder. Ele sabe que o evangelho cura. Ele sabe que o evangelho transforma, mas ele não sabe aplicar na sua vida. Ele diz: como assim? Eu voltar para o ventre da minha mãe, eu não sei como é isso. Mas ele diz assim: ô mestre, eu sei que tu veio de Deus, porque ninguém faria esses sinais se não fosse de Deus. Ou seja, eu sei que isso aqui tem poder, eu sei que isso aqui é capaz de transformar a minha vida, eu sei que isso aqui é capaz de me curar, eu sei que isso aqui é capaz de me redimir, mas eu não sei aplicar na minha vida. Essa é a maior resposta às narrativas. Essa é a única grande resposta às narrativas. É a aplicação real e verdadeira do evangelho na sua vida, professor. Eles estão cheios de narrativas. Se você vier com uma overdose de argumentos para eles, ou com uma obesidade teológica, eles já têm isso. O que lhes falta é poder do evangelho, é a graça do evangelho, é a transformação do evangelho na sua vida. O que vai fazer com que o teu aluno ou qualquer outra pessoa que ouça o evangelho da tua boca é principalmente o teu testemunho. As pessoas estão cheias e fartas de narrativa. Elas querem realidade. Elas querem realidade do evangelho. Elas querem realidade da cruz, realidade da salvação. Como é que vive? Como é que fala? Como é que anda uma pessoa salva em Cristo Jesus? É isso que as pessoas querem ver. Como é um salvo? Como é que é um salvo? As pessoas precisam entender como é que age um salvo. Como é que age uma pessoa dominada completamente pelo Espírito Santo de Deus. É isso que vai desarmar as narrativas. Não existe outro. É o poder de Deus. É o poder do evangelho. É dizer que essas páginas aqui, ó, não é só mais uma grande narrativa, uma grande história na humanidade. Não, essas páginas aqui são poder. E esse poder, ele não está na vida de quem só está lá fora, ou do meu irmão. Esse poder está na minha vida e na tua vida, queridos. Esse poder tem que emanar dos teus olhos, dos teus poros, da tua boca, dos teus ouvidos. A única coisa que derruba a narrativa é o poder de Deus, é a graça de Deus na vida de uma pessoa, é a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Não adianta a gente encher de argumentos. É claro que a vida intelectual e teológica é extremamente importante, muito importante, é com isso que a gente se fundamenta. Mas o poder de Deus, a graça de Deus, é que falta no mundo das narrativas. É o que chama a atenção no mundo das narrativas, no mundo das ideias. Eu sempre utilizo
termo, essa obesidade teológica, que muitos acham que ela que vai transparecer a vontade, o poder e a graça de Deus. Não é. É o poder de Deus. E quanto mais o poder de Deus e quanto mais a graça de Deus se manifestar na sua vida, mais o Espírito Santo de Deus, ele vai fazendo a obra nas mãos, no coração e na cabeça de quem está lhe ouvindo, querido. Professor, o sucesso ainda é a graça de Deus. Ainda é o poder de Deus. A unção de Deus. Ainda é o Espírito Santo. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Vai continuar sendo o único remédio para que todos nós possamos derrubar essas narrativas pós-modernas. Deus abençoe a cada um de vocês, que dê sabedoria, graça, unção, iluminação na vida de cada um. Muito obrigada.